Vamos que vamos. Olha lá, para eu te dar um exemplo aqui, ó. Antes de entrar em análise sintática, eu vou te dar exemplo de análise morfológica. Então, vem comigo aqui agora, ó. Muita atenção. Vem comigo aqui na tela, ó. Eu tenho aqui, ó, esse período aqui imenso. Eu quero começar fazendo aqui com você a análise morfológica, ó, que é a forma da palavra dentro de um determinado contexto. Então, eu vou pegar cada palavrinha e vou dar nome à palavra dentro do contexto a que ela pertence. Então, vem que vem, ó. Esse os aqui, ó. Esse os, Valério, morfologicamente, ele é um artigo, ó. Morfologicamente, ele é um artigo? Sim. O artigo, olha aqui para mim, queridão. O artigo pode ser definido e indefinido. O artigo é uma classe gramatical variável. Se flexionam. Há uma flexão? Sim. Ele vai se flexionar. Só que o artigo pode ser definido e pode ser indefinido. O definido, o, a, os e as. Ratificando. O, a, os, as. Definido, ele vai definir, determinar o substantivo dentro de um contexto. E o artigo indefinido? O artigo indefinido, uma, umas, um e uns. O artigo indefinido, ele indetermina o substantivo dentro de um contexto. Neste curso, quando eu entrar em artigo, eu vou explicar claramente como o artigo cai em prova, o paralelismo com o artigo e etc. É muito importante essa teoria para você fazer uma exímia de uma prova. Então venha, esse os é artigo. Esse artigo, ó, ele acompanha o substantivo, ó. Ele está acompanhando aqui, ó, o substantivo. Alunos, lembrando que o substantivo é a palavra mais importante dentro de um contexto. Por isso que o substantivo ele é núcleo de função sintática. Ele é a palavra nuclear, ele é a palavra mais importante. Ok, Valério? Esse os é artigo. E esse os é um artigo que define ou que indefine o substantivo. Os alunos. Não é um aluno qualquer, é um aluno determinado, é um aluno definido. Portanto, esse os, ele é um artigo que, Valério? Definido. Estou fazendo análise morfológica. Eu estou pegando cada palavrinha e classificando-a dentro de uma classe gramatical. Esses 5, Valério, vem que vem. Vamos aqui, ó, vamos mudar aqui, vamos mudando. Esses 5 aí, Valério, esses 5, querido, dentro de um contexto, ó, esses 5, ele dá a ideia de quantidade. Se dá a ideia de quantidade, esses 5 já é um numeral, ó, dá a ideia de quantidade. Se dá a ideia de quantidade, 1, 2, 3, 4, é um numeral. Esse numeral, ele está acompanhando um substantivo, ó. Ele está acompanhando um substantivo alunos. Todo numeral que acompanhar o substantivo, ele é tipificado de numeral adjetivo. Numeral adjetivo, numeral porque determina uma quantidade. Ele está dando uma ideia de quantidade. Adjetivo, porque toda palavra que se relaciona a um substantivo terá valor de adjetivo. Perfeito, Valério? Primeiro, vamos que vamos. Olha lá. Primeiro, Valério, primeiro dá a ideia de quantidade. Primeiro também, queridão, é um numeral, ó. Primeiro também é um numeral, dá a ideia exata de quantidade. Esse numeral está acompanhando um substantivo? Sim. Todo numeral que acompanhar um substantivo, ele terá valor de adjetivo. Então, ele será chamado de numeral adjetivo. Veja só que eu estou fazendo análise morfológica. Eu estou pegando cada palavrinha dentro de um contexto, estou embasando-a em uma classe gramatical. Classificados, olha lá, queridão. Valério, classificado, vem comigo. Esse classificado, olha o contexto. Quem é que é classificado? Os alunos. Quem é que é classificado? Os alunos. Palavra que se refere a um substantivo, fazendo referência a um substantivo, atribuindo a esse substantivo uma característica, uma qualidade, né? Uma característica, uma qualidade terá valor de adjetivo. O adjetivo é uma classe gramatical variável que se refere a um substantivo, indicando a um substantivo o que, Valério? Indicando uma característica, indicando uma qualidade, indicando uma condição.
Muito bom. Conhecerão, vem que vem. Conhecerão é uma ação. Se é ação, conhecerão é simplesmente o que? Um verbo. Porque o verbo geralmente exprimirá uma ação. Aquela, esse aquela, olha lá, morfologicamente ele é um pronome. Morfologicamente ele é um pronome. Queridão, olha aqui para mim. Pronome, olha aqui para mim. Neste curso, você vai aprender o que de fato é um pronome. E existem 6 tipos de pronomes na língua portuguesa. E nós vamos apresentar, durante o nosso curso, os 6 tipos de pronomes. Tanto na função espacial, na função referencial, na função distributiva. Então, até dentro do texto, como um elemento coesivo, que é um elemento de ligação. Dentro do texto, você vai aprender também os pronomes. Inclusive, dentro do pronome, você vai ver o tipo de pessoa. A primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, o paralelismo. Então, você não pode perder essa explicação. Comigo na tela. Aquela, Valério, é um pronome. Esse pronome aqui, ó, está acompanhando claramente um substantivo. Região. Região é um substantivo? Sim. É uma palavra que se destaca? Sim. É a palavra nuclear. Agora, esse aquela é um pronome. Todo pronome que acompanha um substantivo dentro de um contexto, queridão, ele terá valor de quê, por favor? De adjetivo. Então, pronome, aquela que acompanha um substantivo, pronome que acompanhar substantivo terá valor de adjetivo. Agora, existem 6 tipos de pronomes. Esse pronome dá a ideia de posse? Aquela região? Não. Então, ele não é um pronome possessivo. Esse pronome, ele acompanha o substantivo região. Ele indefine a região? Não. Então, ele não é um pronome indefinido. Esse aquela, ele é um pronome que ele demonstra a região. Se demonstra, é um pronome adjetivo, diga lá. Demonstrativo. Demonstrativo. Quais são os pronomes demonstrativos? Aquele, aquela, aquilo, esse, essa, isso, este, esta, isto. Olha lá. Ok? Agora, vem que vem. Deixa-me mudando aqui a nossa cozinha aqui. Ó, belíssima. Quem é que é belíssima? A região. Palavra que se refere a um substantivo. Atribuindo a um substantivo uma qualidade. Atribuindo uma característica, essa palavra terá valor de quê, Valério? Adjetivo. Que é uma classe também o quê? Variável. Serrana. Quem é que é serrana? Olha a perguntinha. Quem é que é serrana? A região. Palavra que se refere a um substantivo terá valor de adjetivo. Perfeito. No Rio de Janeiro, os 5 primeiros alunos classificados conhecerão aquela belíssima região no Rio de Janeiro. E esse no, Valério? Esse no, nós vamos trabalhar perfeitamente com você. Ó. Esse no é uma contração da preposição em mais o artigo o. Em mais o, preposição em mais o artigo o dá no. Eu tinha 1, 2, 3 fonemas, fiquei com 2. Perdi fonema, houve uma contração. Então, esse no é a contração da preposição em, essencial, mais o artigo o, que vai acompanhar literalmente o substantivo, o que, por favor? Rio. Agora, olha só que legal. Vem comigo aqui para você pegar aqui uma essência. Os 5 primeiros alunos classificados conhecerão aquela belíssima região serrana. Onde? Onde eles vão conhecer? Onde? No Rio. No Rio, dá a ideia de lugar, ó. Ó, onde? Onde? No Rio de Janeiro. Ah, dá a ideia de lugar. Se dá a ideia de lugar, Valério, esse onde aqui, ó, que é no Rio de Janeiro, é uma locução adverbial. Locução adverbial de lugar. É uma locução adverbial de lugar? Sim, que neste curso nós vamos aprender todas as locuções. Locução substantiva, locução adjetiva, locução pronominal, locução conjuntiva, locução intergentiva. Vamos aprender neste curso todas as locuções. Perfeitamente. Ok. Querido, dá uma olhadinha para mim. Então,
O que está em cima é a forma da palavra. É a análise o quê? Morfológica. Quero te perguntar, o que é fazer análise morfológica de um período? É pegar cada palavrinha dentro de um contexto e dar nome a essa palavra, identificando-a como classe variável e como classe o quê? Invariável. Lembrando que existem 10 classes gramaticais. Elas podem ser variáveis e invariáveis. As variáveis, a palavra sofre uma flexão em gênero, número e em grau. Quais são elas? Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo e artigo. As invariáveis, a palavra não se flexiona em gênero, em grau e em número. 4. Quais são? Qual é a palavra mnemônica? Abençoado. CIPA. Quais são? Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Então, neste curso, você vai aprender as 10 classes gramaticais, que é a base, que é o sólido, para quando eu entrar em análise sintática, não ter nenhuma dúvida. Você não terá nenhuma dúvida. Por quê? Porque você foi preparado. Você está alicerçado. Primeiramente, com a graça de Deus. Diga amém. Amém. Muito bom, querido. Então, na tela comigo. O que está em cima é a análise morfológica. Ó. Eu peguei cada palavrinha e embasei em uma classe gramatical. Quando você aprende isso, você não terá nenhuma dúvida na análise sintática. Ó. Valério, por que eu tenho dúvida em análise sintática? Você tem dúvida em análise sintática nas funções sintáticas da palavra porque você desconhece a análise morfológica. Então, o aluno que não tem essa base, ele, obviamente, quando entra na análise sintática, ele tem todas as dúvidas. Então, não posso pular etapa. Não posso pular etapa nenhuma. Eu tenho que minuciosamente conhecer, primeiro passo, para eu aprender análise sintática, eu tenho que conhecer a análise morfológica. Perfeito. Agora vamos voltar para eu mostrar para você o que é análise sintática. Vou voltar aqui, ó. Vamos voltar. Vamos voltar para você entender o que é análise sintática. Vem que vem, ó. Vamos lá, vamos lá. Para você entender agora o que é análise sintática. Deixe-me apagar aqui, ó. Beleza? Apagando aqui, porque agora eu vou trabalhar a análise sintática. Valério, o que é análise sintática? Verifica-se a função sintática desempenhada por cada termo em um contexto. Então, analisar sintaticamente um termo significa você decompor, separar, classificar os termos essenciais, integrantes e acessórios. E identificar também o período simples e composto. Você vai fazer a análise, você vai separar. Vamos trabalhar para você entender melhor isso. Olha lá, ó. Olha a análise sintática. Vem que vem. O que é análise sintática? A análise sintática, nós vamos trabalhar, queridão, os termos essenciais, ó. Os termos essenciais, sujeito e predicado. O sujeito, ele pode ser sujeito simples, composto, elíptico, inexistente e oracional. Predicado, ele pode ser verbal, nominal e verbo nominal. Então, o sujeito, ele é um termo essencial. E o predicado é toda a informação que é dada a respeito do sujeito. Então, entendemos como termos sintáticos essenciais o sujeito e o predicado. Os termos integrantes. Os termos integrantes que vão integrar, que vão estabelecer a função sintática. É o objeto direto, que completa o sentido de um verbo transitivo direto. É o objeto indireto, que completa o sentido do verbo transitivo indireto, com preposição, né? O predicativo do sujeito, o predicativo do objeto. O complemento nominal, que completa o substantivo, que completa o adjetivo, que completa o advérbio. E o agente da passiva, que dentro da voz verbal, o agente da passiva, ele pratica a ação de praticar uma ação sobre um sujeito paciente. Agente da passiva, regido de preposição por,
B e raramente preposição a. Isso são os termos integrantes. Agora, os termos acessórios. Os termos acessórios, o adjunto adnominal, que vai qualificar, que vai especificar o substantivo, o adjunto adverbial, que vai modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, e o aposto, que tem a função de explicar, que tem a função de restringir um nome. Então, quando eu falo em análise sintática, dentro do período simples, eu falo dos termos essenciais, dos termos integrantes e dos termos, o que, por favor? Acessórios. Então, para eu chegar em análise sintática, para eu dominar termos essenciais, integrantes e acessórios, eu preciso passar pela análise morfológica. Dentro da análise sintática, vou trabalhar também o vocativo. O vocativo é uma função sintática? Sim, mas ele não participa dos termos essenciais, integrantes e acessórios. Vou analisá-lo à parte. E o período, ele pode ser simples, também chamado de oração absoluta, ou um período composto, onde eu vou ter as orações coordenadas e as orações subordinadas. Isso é análise sintática, para você ir pegando. Antes de entrarmos na análise sintática nesse período, vamos aprofundar aqui, ó. Vamos aprofundar. Valério, explica melhor o que é a análise sintática? Sim, a análise sintática é aquela que decompõe os elementos componentes da frase. Então, você separa os elementos da frase. Você está analisando sintaticamente. Você está separando o subconjunto do conjunto. Vai examinar, ó, análise sintática, examina a sua estrutura. Divide um período nas orações. Você pega um período, se ele for simples, você vai separar as orações, os termos essenciais, integrantes e acessórios. Se ele for período composto, você vai trabalhar a oração coordenada e a oração subordinada, que o compõem. E cada oração nos seus termos, ó o período simples. Período simples, você vai trabalhar os termos essenciais, integrantes e acessórios. Lembrando que a análise sintática serve para tornar claras e racionalmente perceptíveis as relações entre os membros da frase. A sua concordância, olha como é que a análise sintática é profunda. Ela estabelece a concordância. Então, para eu dominar a concordância verbal e nominal, eu tenho que saber análise sintática? Sim. Regência, a análise sintática estabelece a regência verbal, nominal. Olha só a análise sintática. Regência verbal está ligada a verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação. Regência nominal, substantivo, adjetivo e advérbio. Está ligado aqui ao complemento nominal. A sua colocação, os pronomes oblíquos átonos dentro de um contexto. Se o pronome vem antes do verbo, próclise. Se o pronome vem depois do verbo, ênclise. Se o pronome vem no meio do verbo, mesóclise. Eu dependo da análise sintática. Então, a análise sintática, ela é salutar na concordância verbal nominal, regência verbal e nominal e na colocação. Serve como elemento de verificação de uma boa construção de uma frase. Ó. Uma frase, para ela ser concisa, objetiva, direta, ordem direta, eu preciso da análise sintática. A análise sintática permite racionalizar a pontuação. Impossível pontuar, colocar vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, travessões, se eu não dominar a análise sintática. Portanto, ao decompor, ao separar um período simples ou composto, faça-o como meio. Faça como meio e não como fim. Quando eu coloco fim, a decoreba. Não adianta decorar, você não consegue aprender a análise sintática. A análise sintática, que é a identificação dos termos essenciais, integrantes e acessórios, e o período composto, a análise sintática tem que ser vista como meio. Meio, ó, deve ser analisada como meio. Meio para você falar comumente, meio para você interpretar um texto, meio para você se comunicar e um meio para você escrever uma redação discursiva. É para isso que você decompõe, separa os termos para você aprender a falar, interpretar, comunicar e escrever. Isso é o objetivo da análise, o que, Valério?
sintática. Vem que vem. Ainda coloquei mais aqui para você, ó. Análise sintática. Não vamos perder o ritmo, não. Segura na minha mão. Deus é comigo, Deus é contigo. Diga amém. Vambora. A análise sintática, ó, sintaxe da oração. A análise sintática, ela tá ligada à sintaxe da oração. Olha lá. Trabalha no período simples, termos essenciais e integrantes acessórios, e a sintaxe do período composto. O período composto tem as orações coordenadas e as orações subordinadas. A análise sintática é a parte da sintaxe que tem por objetivo. Qual é o objetivo da estrutura sintática dentro do período? O objetivo. Primeiro objetivo, examinar as relações que se estabelecem entre as palavras de uma oração e determinar suas funções sintáticas. Então, esse é o objetivo da análise sintática. Decompor, separar as palavras, separar o subconjunto dos conjuntos e dar ao conjunto as suas funções sintáticas. O que é uma disjunta nominal, o que é um complemento nominal, o que é uma agente da passiva. Segundo passo, segundo objetivo, analisar as relações entre as orações de um período. Trabalhar uma oração coordenada, assindética, e uma oração coordenada sindética. Qual é a conjunção que eu vou usar? Conjunção aditiva, adversativa, conclusiva, alternativa, né? Eu vou usar também para classificar as orações subordinadas. Uma oração subordinada substantiva, eu uso uma conjunção integrante. Uma oração subordinada adjetiva, eu uso um pronome relativo. Uma oração subordinada adverbial, eu uso 9 conjunções subordinativas. Então, eu preciso de dominar as análises sintáticas. Esses são os objetivos. E eu coloquei aqui, abençoadinho, uma nota para você. A sintaxe, para finalidade de estudos, subdivide-se em 4 partes. Valério, para nós aqui que vamos fazer os concursos públicos, a sintaxe, a finalidade de estudos, para os nossos estudos, subdivide-se em 4 partes. Vejamos as 4 partes. Olha lá, abençoado, ó. Primeira parte, sintaxe, que é a análise sintática. Estuda a sintaxe da oração e do período. Então, a análise sintática vai estudar a sintaxe da oração, trabalhar o período simples e o período o quê, por favor? Composto. E as suas funções sintáticas, os termos essenciais, integrantes e acessórios. Beleza? A sintaxe de concordância, Valério. Estuda a concordância verbal. Estuda a concordância nominal. A sintaxe da regência. Estuda a regência verbal, ligada a verbo, regência nominal, ligada a nome. Sintaxe de colocação, os pronomes oblíquos átonos. Estuda a colocação dos pronomes, fazendo alusão à próclase, fazendo menção à ênclase, fazendo referência à mesóclise. Então, a sintaxe, para o nosso estudo, tem 4 objetivos. A análise sintática, a sintaxe de concordância verbal e nominal, a sintaxe de regência verbal e nominal e a sintaxe de colocação. Então, para eu chegar a esses 4 objetivos, eu preciso passar primeiramente pela análise morfológica. Se eu não entender a análise morfológica, é impossível entender esses 4 objetivos. É impossível entender essas 4 sintaxes. Ok, Valério? E para você entender melhor ainda, eu coloquei aqui, abençoadinho, ó, conceitos preliminares. Vem que vem. A frase. Valério, o que é frase? Frase é a sentença que contém sentido completo. Ó. A frase, ela contém o sentido completo, podendo ou não ter verbo. Olha, Valério, podendo ou não ter verbo? Que história é essa? Se liga aqui. A frase pode ser nominal. Frase nominal, olha lá, abençoado, ela não contém verbo, ok? Frase verbal. Frase verbal, ela contém o que, por favor? Verbo. Ah, então a frase, para que nós tenhamos frase, a frase tem que ter um sentido completo. O enunciado completo, sim, tem que ter uma coerência, tem que ter um sentido. Só que a frase pode ser nominal. Nominal, ela não possui o que, Valério?
verbo, ela não possui verbo? Sim. E a verbal, ela possui o que, por favor? Verbo. Ela possui verbo. Então, nós estaremos diante desses dois argumentos aqui. Queridão, vamos tomar uma água e voltaremos trabalhando a frase nominal, que não contém verbo, e a frase verbal, aquela que contém verbo. Sai daí não, já voltamos.